Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Final Approach Fix. Vamos dar continuidade à familiarização de cartas aeronáuticas. E hoje, carta de aproximação por instrumentos, RNP. Antes de iniciarmos esta leitura, vamos entender o que significa o RNP. O RNP ele é similar ao RNAV. Então vamos aqui separar os devidos nomes. Então, RNAV significa navegação por área e o RNP vai ser uma navegação de performance requerida. Esses dois, tanto o RNAV quanto o RNP, eles estão baseados dentro de um sistema chamado PBN, que vai ser navegação baseada em performance. Bem, tanto o RNAV quanto o RNP, eles são um tipo de sistema de navegação que não necessita de antenas instaladas em solo, assim como um VOR ou um NDB. Então as rotas, sejam de aerovias, STAR, SID, procedimentos de aproximação, eles não precisam de antenas em solo para determinar fixos. Então, como funcionava antigamente? As aerovias que eram balizadas por VOR ou NDB e os procedimentos de aproximação e também de chegada, para eu saber que eu estou em um determinado fixo, é necessário um cruzamento de radiais, se caso for um VOR, ou de QDMIC ou QDR, caso for um NDB. E se você tiver o VOR, você tem ainda a questão da distância. Então, para eu saber que estou naquele determinado fixo, eu preciso ter um cruzamento de informações. O RNP ou RNAV não precisa disso. Por quê? Na aeronave, vai ter equipamentos capazes que consiga determinar aquele ponto através de coordenadas geográficas. Então, a aeronave possui essa capacidade, através de N tipos de sistemas embarcados em relação à navegação, que consiga definir um determinado ponto como um waypoint. Então, ao invés de ter um cruzamento de informações, através de uma coordenada, o sistema vai determinar aquele waypoint. Ponto. Então, a partir daí surge esse tipo de navegação, RNAV ou RNP. Além disso, eles possuem a similaridade, só que o RNP ele requer um treinamento mais específico em relação ao RNAV, e os equipamentos embarcados na aeronave precisam ter um sistema de alerta, a qual vai avisar a tripulação em caso de não estar cumprindo a navegação correta. Veja que, como a gente já verificou numas cartas anteriores, que nós temos RNAV1, RNP1, RNAV5, RNP5, essas numerações que acompanham tanto o RNAV quanto o RNP vai ser a precisão que a aeronave vai manter sobre uma linha, sobre uma rota, seja ela tracejada ou prevista. Então, nesse caso, quando você for fazer um determinado procedimento ou voar uma determinada aerovia que solicita um determinado RNAV ou RNP, a sua aeronave precisa ter essa precisão de não sair da rota naquela distância publicada. Então, por exemplo, RNAV1 ou RNP1 significa que a aeronave poderá manter em relação à linha central, que é a rota, tanto para a direita quanto para a esquerda, de no mínimo 1 milha náutica. Então veja, uma precisão muito alta em relação, por exemplo, a aerovias que permitem ter um RNAV de 5, RNAV de 10 milhas para o lado esquerdo e direito em relação à linha central. Bem,
Ao decorrer da leitura da nossa carta, a gente vai entendendo também outras singularidades do RNP. Vamos lá então. Brasília, Brasil, procedimento RNP Victor da pista 11 da direita. Carta confeccionada pela Jepsen, data de revisão e de publicação 2 de fevereiro de 2024. E o index number 12-3. ICAO, Sierra Bravo Bravo Romeo, IATA Bravo Sierra Bravo, presidente Juscelino Kubitschek International. Logo abaixo nós temos a comunicação com os órgãos de controle e informações de mensagem ATIS. Então nós temos aqui o DATIS, o controle de aproximação Brasília com radar, Torre Brasília e solo. Agora nós temos as informações em relação ao RNP. Então veja, pode ser utilizado também um procedimento RNAV, o curso de aproximação final 108 graus, nós temos uma posição TOSEG 5.140 pés, e aqui a sua altura 1.642 pés. Procedimento com guia lateral e com guia vertical. Então, Lateral Navigation, Vertical Navigation. Então, nesse caso aqui, quando você tem um guia lateral e um guia vertical, no sistema RNP ou até mesmo RNAV, nós chamamos de sistema tridimensional. Então, quando existe um sistema tridimensional que é capaz eletronicamente de mostrar tanto a trajetória horizontal quanto vertical, ele se torna um procedimento de precisão. Só que ele não é classificado como de precisão. Nesse caso, a DA vai para 3.872 pés e a DH 374 pés. Elevação do aeroporto 3.498 pés e da pista 3.498 pés. Veja que aqui para o RNP nós temos um TAA, assim como nós vimos na STAR, no raio de 25 milhas náuticas do fixo de aproximação inicial. Depois a gente vai verificar quais são os fixos e quais são as suas altitudes dentro da TAA. A aproximação perdida, então suba para 6.000 pés curvando à direita e intercepte o curso 140 graus até o waypoint Bravo Romeo 086. Após, curve à esquerda no curso 116 graus até a posição Mópida e realize a espera. RNP Approach, então é uma aproximação baseado em performance. Então, tanto a tripulação quanto a aeronave precisam estar homologada e treinada. Altitude Set em HPA, elevação da pista 122 HPA, nível de transição pelo ATC e a altitude de transição 7.000 pés. Logo abaixo, o que é requerido. Nesse caso aqui, o LNAV e NAV, existe uma temperatura mínima e máxima para operar no procedimento LNAV e VNAV. Por quê? Dependendo da temperatura do local, podem ter interferências com sinais de satélite. E isso degradar a acuracidade do sistema da aeronave e informações recebidas pelo GPS. Então, existe uma temperatura mínima para operar e uma temperatura máxima. Caso esteja nessas extremidades ou acima delas, você deverá solicitar outro tipo de aproximação. Nesse caso, para o aeroporto de Brasília, as aproximações são paralelas e independentes. Temos agora o nosso Plane View, então sempre posicionar o quadrante da carta em relação ao norte verdadeiro. O ponto mais elevado da carta está publicada nesta simbologia. Veja que esta seta indica o ponto mais elevado, que é um obstáculo não iluminado, 4.555 pés. Temos cotas em relação à elevação acima do terreno, nesse caso aqui 4.000. Aqui também temos uma outra informação de 4.000 e outros obstáculos.
Temos também áreas condicionadas. Então, nós temos a área perigosa, a área restrita e temos também as TAA. Nesse caso aqui, você se aproximando pelo fixo de aproximação inicial Lúvila, 6.000 pés, a TAA a partir de Lúvila, veja que ele informa aqui no raio de 25 milhas náuticas do IAF, 6.000 pés todo o setor. Caso você chegue em Cogno, 7.000 pés, então nesse caso aqui Cogno está representado por esse fixo, tanto que está o nome aqui. No arco de 25 milhas náuticas, 7.000 pés. Então estou me aproximando por Lúvila. Em Lúvila, vou tomar o curso 018 graus até o waypoint Bravo Romeo 077, nesse caso mandatório 5.500 pés. Veja que Lúvila, Bravo Romeo 077, Nimto, Cogno, Tosseg, Bravo Romeo 084, eles são waypoints e fixos fly-by. Então, se você estiver se aproximando neste sentido aqui, deve sempre antecipar a curva para ingressar no próximo curso. Neste caso aqui, antecipar e novamente antecipa. Não pode passar sobre os fixos ou waypoints fly-by. Veja que depois que faz a remetida, nós temos aqui agora um flyover. Então, este waypoint aqui é flyover e este fixo aqui é flyover. Tem um círculo sobre ele. Então, para eu fazer uma remetida, eu tenho que passar sobre o fixo ou waypoint e curvar. Aqui nesse caso, quando eu me aproximar para fazer a espera sobre Mopida, eu tenho que passar sobre o fixo, realizar aqui o setor de entrada para depois fazer a espera. Logicamente, como você vai estar no piloto automático e todo este procedimento já vai estar devidamente colocado lá na sua aeronave, a aeronave vai respeitar. Ela sabe o momento em que um waypoint ou um fixo é flyover ou flyby. Então ele sempre vai antecipar as curvas. Ok, então cheguei em Nimto. Então, nesse caso aqui, tanto o Bravo Romeo 077 quanto o Nimto manter 5.500. Depois eu vou interceptar o curso de aproximação final 108 graus. E vai me levar até o fixo Tosseg, que nesse caso 5.140 pés. Após Tosseg, continua a minha descida até Bravo Romeo 084. Veja que ele mostra uma distância, e nesse caso sempre em relação ao GPS. Então, 2,7 milhas náuticas para a pista 1 da direita. Isso aqui não é DME, porque não tem antenas instaladas em solo. Então, todos esses fixos e waypoints estão baseados por coordenadas geográficas no sistema GNSS PBN. E aqui, no caso, provavelmente vai ser o nosso ponto de arremetida, com a velocidade máxima de 180 nós, sobre a pista 1 da direita. E na arremetida, a gente vai pegar o curso 140 graus, subindo para 6.000. Vamos até o Bravo Romeo 086, velocidade máxima de 220 nós. Depois curva à esquerda, 116 graus, até o fixo de espera Mopida. Veja que ele é um fixo de aproximação perdida, 6.000 pés. Perna de aproximação 313 e de afastamento 133 graus. Vamos agora para o perfil vertical. Então, no perfil vertical, Nimto, 5.500, que é este ponto aqui. Este ponto aqui. Está a 10 milhas da cabeceira. Então, entre Nimto e Tosseg, então, deste fixo aqui até Tosseg, 5.140 pés. Foi o que a gente viu aqui, ó. 5.140 pés. Então, este trecho aqui de 5 milhas, eu tenho que descer para 5.140 pés. Vou interceptar o FAF. Por que tem o FAF aqui? Justamente, mesmo a minha aeronave e os equipamentos serem possíveis ser tridimensionais, o procedimento RNAV-RNP continua sendo
um procedimento de não precisão. Só que quando nós temos as duas guias, lateral e vertical, a gente consegue ter uma altitude de decisão. Caso eu perder a guia vertical, ou seja, a rampa, eu ainda tenho que manter a lateral. E aí ele vira uma MDA. É bem similar ao ILS com o localizador. Então, se eu tiver com o glide e o localizador em funcionamento, ele é de precisão. Se eu perder o glide e manter o localizador, ele vira um de não precisão. Então, é bem similar. Então, nesse caso aqui, interceptei TOSEG, a rampa de 3 graus, sempre respeitando a velocidade de aproximação em relação à velocidade em solo, com a trajetória de descida de 3 graus. Então, se caso você estiver descendo a 100 nós, 531 pés por minuto. Se for 120, 637 e assim por diante. Então, vou passar aqui pelo Bravo Romeo 084, que vai estar a 2.7, e a altitude recomendada aqui é 4.408 pés. Se a minha aeronave tiver o sistema tridimensional, com capacidade de navegação lateral e vertical simultâneas, eu vou descer até a minha DA. Veja que a DA é um pouquinho mais baixa. Então, na DA, vou seguir aquela mesma ideia. Olhei para fora, deu visual, com a iluminação, com a pista, no caso aqui 3.872 pés, eu continuo a minha descida. Caso contrário, eu vou arremeter. Então veja que na altitude de decisão é justamente essa. Estou visual, estabilizado, continua. Não estou nenhum dos dois, arremete. Você pode estar visual, mas a sua aeronave não está devidamente estabilizada. Vai arremeter. E na arremetida vai seguir o que está aqui no Plane View e também o que está escrito. Então, subir para 6.000, curva na direita e respeitando aqui as restrições. No caso, não tenho a guia vertical. Minha aeronave só tem um sistema bidimensional, somente lateral. Então, ele vira uma MDA. Nesse caso, a MDA vai te deixar um pouco mais acima, 3.930 pés. Veja que na MDA, assim como a gente já viu nos procedimentos de não precisão, VOR, o NDB e até mesmo o ILS com lock, que vira uma MDA, você precisa manter o voo reto nivelado até estar visual com a pista e depois você, sobre a pista, exatamente aqui a 0 milhas náuticas, na cabeceira você vai fazer a arremetida. Por isso que ele informa que a arremetida vai ser no flyover, que é justamente o waypoint que está balizando, nós chamamos de Missed Approach Point, justamente é um flyover, que é sobre ele que eu vou fazer a minha arremetida com velocidade máxima de 180 nós inicial. Bem, eu posso fazer o cálculo do meu VDP? Pode, porque o VDP ele precisa ter uma noção em relação à distância. Então, como eu já tenho estas distâncias plotadas aqui em relação à cabeceira, então eu encontro o meu VDP. Então, como é que eu consigo encontrar o meu VDP? Eu pego, aí vai ser no procedimento MDA, tá? Eu pego o MDH, multiplico por 3 e divido por 1.000. E o resultado eu vou somar em relação aqui à baliza, que no caso é o Missed Approach Point. Então, como aqui é 0, o resultado que eu encontrar, eu vou somar, dando o resultado que vai ser mostrado. Ou existe uma outra conta, eu pego a MDH e divido por 300. E aí o resultado eu vou somar com a distância em relação à cabeceira. E aí eu sei que, naquele ponto, naquela distância, quando eu olhar para fora, se eu estiver visual, eu ainda consigo manter a descida na mesma rampa ideal de 3 graus. Diferentemente, se eu manter aqui o voo reto nivelado e em uma determinada distância eu encontrar a pista, eu tenho que fazer uma descida muito íngreme. Então você pode tirar a aeronave da configuração ideal do pouso. E aí, no caso, você precisa fazer uma arremetida. Então, o VDP ele possibilita, ele vai te deixar numa distância maior em relação à pista e você vai conseguir ter essa visão. Estando visual com um pouco mais,
com uma distância maior em relação ao que já está indicado no MDA, você consegue manter a descida estável. Veja que aqui é a distância em relação à cabeceira, então cada distância com as altitudes recomendáveis. Então, Tosseg 5.140, a 4 milhas 4.822, a 2.7, veja que aqui está 2.7, 4.408, então tem uma similaridade aqui. A 2 milhas 4.185 e a 1.2 ele vai indicar aqui a MDA 3.920. Embora é 10 pés de diferença, mas está bem próximo, né? Que é justamente este ponto aqui, ó, 1.0 mais 0.2, 1.2. Exatamente aqui na MDA. E aí fazer o procedimento que tem que ser feito. Se você estiver no LNEV-VNEV, continua, desce até a DA, que vai estar a 1 milha, e aí você decide se continua ou não. Altura livre de obstáculos em relação à cabeceira, 50 pés. E elevação da pista, 3.498 pés. Temos aqui a informação de luzes, então Approach Light System Flash de número 1, IPAPI à esquerda, e o procedimento de arremetida. Então, caso você esteja na MDA ou chegou na DA, não está visual, você consegue olhar aqui rapidamente o que você precisa fazer de imediato. Após reduzir a carga de trabalho, aí você vem aqui para o Plane View e termina de fazer o que está publicado na carta. Então, suba para 6.000, curvando à direita, no curso 140 graus. Então, justamente, né? Suba para 6.000, ó, suba para 6.000, curvando à direita, right turn, to intercept course 140 degrees, justamente 140 graus, e voe até o Bravo Romeo 086. Bravo Romeo 086. Quando você chegar aqui, ou até mesmo você já realizando isso, já olha aqui no Plane View e veja qual vai ser o próximo fixo, que é justamente Mopida, para realizar a espera. Para circular não aplicável, neste procedimento, somente pouso direto na pista 1 da direita, e aí, caso a sua aeronave tenha um balizamento tridimensional, é DA. Bidimensional vai ser MDA. E aqui, as visibilidades em relação à categoria da aeronave. Então, se a sua aeronave está entre a categoria alfa e delta, com procedimento tridimensional, todas as luzes em funcionamento, 1.000 metros. Se o Approach Light System, no caso aqui o Flash 1, ele ficar inoperante, vai para 1.700 metros. Está mais restritivo. Para a categoria Eco, não aplicável. Se for bidimensional, categoria Alfa e Bravo. Veja que existe uma linha aqui, ó. Tome cuidado, não é Charlie Delta, tá? Charlie Delta é outra categoria aqui de visibilidade. Então, Alfa e Bravo, 1.000 metros com todas as luzes e 1.700 metros com o ALS inoperante. Caso for Charlie Delta e Eco, agora sim o Eco pode ser aplicável no procedimento bidimensional. Nós temos aqui o RVR para 1.100 e visibilidade 1.300. E com luzes fora de funcionamento, 2.000 metros. Caso você tenha dúvidas em relação a RVR, visibilidade e outras informações contidas aqui, podem ir em capítulos anteriores que eu explico detalhadamente o que cada simbologia, o que cada sigla significa. Logo abaixo, mudanças nenhuma em relação à publicação anterior, Panzo PS 8168 ICAO e o Briefing Strip finalizado. Com isso, concluímos o capítulo sobre RNP. Muito obrigado e até a próxima!